Tu já tá numa das melhores carreiras da atualidade, agora só falta investir. Vem aprender a investir de verdade com a UVP, a maior e melhor escola de investimentos do Brasil. Sabe o que significa Test Coverage? Test Coverage é uma métrica que vai mensurar quantas das linhas de código são executadas durante os testes. É basicamente isso que mensura, tá? Se a sua linha de código rodou uma vez, ele se passou por todos os pedaços da linha de código, considera que passou. Se alguma linha não é executada, considera que não passou. Tem uma ideia bem purista, que é que a gente deveria almejar ter 100% de test coverage, ou seja, todas as linhas de código da nossa aplicação inteira devem ser executadas pelo menos uma vez em algum teste, senão a gente não deve buildar o nosso código. Essa é uma ideia que está em um dos extremos. A outra ideia que está no outro dos extremos é: test coverage é uma métrica extremamente estúpida, que não mede absolutamente nada e não deve ser levada a sério. Essa opinião está no outro extremo. Eu, na minha empresa, tive que tomar a decisão de, primeiro, eu me importo com essa métrica? Eu tô mensurando essa métrica? Faz algum sentido eu mensurar essa métrica? E eu vou argumentar aqui o seguinte: durante esse vídeo, eu vou te mostrar que a ideia de que a gente deve ter 100% de test coverage é, no mínimo, um pouco exagerada. Você tem aqui, né? Goodhart's Law. Quando uma métrica vira um objetivo, ela deixa de ser uma boa métrica. Essa regra, pra mim, ela é absolutamente implacável no software, tá? Se você tem um objetivo de eu quero ter 100% de test coverage, você errou no princípio do negócio. Você criou incentivos de modo que a métrica não tá te auxiliando a chegar no objetivo. A métrica é o objetivo e isso não faz sentido. E eu acho que acaba sendo um pouco pior aqui porque o 100% me pega um pouco. Você pensa que, bom, 100% eu testei tudo, né? Mas não é bem assim. Não é bem assim, tá? Agora, conclusão que eu cheguei, na minha humilde opinião, é que test coverage é uma métrica como qualquer outra e ela mensura alguma coisa. E na minha empresa eu quero mensurar alguma coisa. Eu quero ter a visibilidade disso. Por quê? Imagina o seguinte, né? Imagina que eu tenho uma aplicação e a minha aplicação no estado atual, ela tá com 80% de test coverage, tá? Muito bom, a gente faz algum refactor, um refactor relativamente grande, e do nada cai pra 60% de test coverage na minha aplicação. O que isso aqui me diz? Me diz que a minha aplicação ficou pior? Me diz que a minha aplicação tem mais vulnerabilidade? Me diz que a minha aplicação tem mais bugs? Não me diz absolutamente nada disso. Mas me diz, como alguém que faz parte da gestão, que muito possivelmente o fato da nossa test coverage ter caído de 80% a 60% diz que a gente está negligenciando testes em alguma parte da aplicação que possivelmente deveria ter testes. Não é uma regra, tá? Eu não tenho problema em ver test coverage cair. Mas se ela cair drasticamente muito rápido quando eu refatorei alguma coisa, muito provavelmente eu refatorei algo que tinha testes e eu deletei os testes. Por que eu deletei os testes? O que aconteceu, sabe? Ou então, de repente, eu gerei muito código com IA. Se não tem testes, é bem capaz de que quem fez aquele código não prestou tanta atenção assim quanto deveria. É bem capaz que aquele código não tá testado porque ele não é fácil de ser testado. E se ele não é fácil de ser testado, quer dizer que ele não é um código modular, quer dizer que ele provavelmente é meio porcaria, sabe? Então eu gosto da métrica e eu não acho que test coverage é inútil. Eu só acho que ela me diz alguma coisa. Agora, esse alguma coisa é pouca coisa, sabe? Ela é uma métrica que tem uma utilidade bem limitada, mas eu acho que a utilidade de fato existe. Bom, vamos falar sobre por que test coverage de 100% é uma métrica estúpida então, né? Você tem essa função aqui, ó. Conversion Rate, que é a gente vai mensurar o percentual de conversão, tá? Estamos no e-commerce aqui, eu tenho número de cliques e número de compras, tá? Então, né, sempre que você tem uma compra, você provavelmente vai ter um clique, né? Senão, como é que caiu a compra? Se você não tem um clique, a gente tem uma única linha de código. Para a gente testar esse código é muito fácil. Você joga uns asserts aqui, passando parâmetros aleatórios que fazem sentido, né? Você passa aqui 100 cliques, 5 compras, taxa de conversão de 0.05, 20 cliques, uma compra, taxa de conversão de 0.05, né? Garantiu essas duas coisas aqui, você vai efetivamente rodar essa linha de código, você vai pensar, né? Pô, 100% de test coverage, não tem bug nenhum. Não sei. É um teste unitário. A gente consegue garantir, de fato, que todos os cliques estão sendo capturados. A gente consegue garantir, de fato, que nenhuma compra vai chegar antes desse número de cliques virar maior do que 0. Porque se eu não conseguir garantir, de fato, que esse número de cliques vai ser sempre positivo e maior do que 0, eu posso ter uma situação extremamente plausível em código do mundo real, tá? Que esse cliques aqui vai ser 0, e em algum momento isso aqui vai estourar uma divisão por 0 que vai causar algum problema no meu servidor. Test coverage aqui não
não me alertou pela possibilidade de ter bug. Na verdade, o test coverage não mensura bug, não tem como. O test coverage garante, sim, isso garante de fato, que sempre que essa função aqui for executada com os parâmetros 100 e 5, o resultado final que eu vou obter é 0.05. Isso garante. Não garante nada além disso, tá? Nada mesmo. Inclusive, você consegue criar um cenário que uma função assim depende de um estado externo e nem esse teste vai garantir que o negócio funciona. Se a função depender de um estado externo que está fora do teste, eu não consigo garantir nada, inclusive, né? Mas, código bem feito, código modular, código cujas funções não têm dependências externas à função. Isso que tende a garantir que bugs de regressão não vão voltar, né? Se você tem um bug, por exemplo, o bug de divisão por zero, tá? Acabamos de demonstrar que divisão por zero causa um bug. Se eu criar em algum momento, né, def, teste div zero, e nesse meu teste eu faço um assert de que conversion rate, sei lá, 0 cliques, uma compra, não resulta em um erro. Tem aqui, eu acho que você pode fazer tipo assert not error, algo nesse sentido, tá? Aí sim, aí eu consegui garantir que esse bug em específico de divisão por zero não vai retornar da minha codebase, perdão, não vai retornar nessa função específica, tá? Ele ainda pode aparecer na codebase, enquanto esse teste existir aqui, tá? É isso que isso aqui garante. Testes também não garantem qualidade de código, certo? Eu posso ter uma função isEven aqui, que não é uma função nem sequer muito útil, nem sequer muito boa, mas ok, temos aqui uma função isEven para algum propósito. A gente não sabe se ela tem bug ou não, se ela pode ter algum problema ou não. A gente adiciona aqui uns asserts, né, para testar, bom, que 2 é even e que 3 não é even. Legal, estamos testando isso. Se eu refatoro essa função, eu adiciono aqui embaixo um bloco de código que não é possível de ser executado, porque ele está embaixo de um if false, né? Essas linhas aqui nunca executam, tá? If false se eu não me engano, a partir do Python 3, tá? A linha de baixo nunca vai executar. Em outras versões de Python, isso aqui é bug histórico, né? Se eu não me engano, posso estar errado nisso, tá? Mas do Python 2 para anterior existia um bug que era... Você podia fazer, por exemplo, false igual a 1. E aí, false virava 1, false na verdade virava true. É um negócio muito doido, tá? Mas enfim, isso aqui não existe mais, não é mais possível em Python. Mas tá, essa linha aqui nunca é executada, tá? O seu test coverage ainda é 100%. Isso aqui não vai fazer o test coverage cair, mas... o que você mensurou aqui? Você mensurou qualidade de código? Não. Você mensurou a ausência de bug? Não, a gente já provou que não mensura a ausência de bug. A gente piorou um código que já existia, que já estava testado, e o test coverage nem caiu. Isso daqui era algo que eu via muito quando a gente tinha que bater métrica de test coverage, e esse é o exemplo exato de por que essa minha vivência fez eu não ligar tão profundamente para test coverage, porque eu vi que era profundamente inútil, tá? O que você tem aqui? Um código numa classe usuário, né? Isso aqui é orientação a objetos. Eu trabalhei bastante com orientação a objetos, né? Em certo aspecto eu ainda trabalho um pouco. E você tem um construtor aqui, né? Que inicializa com um name e atribui aqui, ó, self.name igual a name, né? Como que você testa isso? Como que você testa esse construtor? Minha opinião, não precisa testar. Você baixa o olho aqui, ó, name, e tá bom. Tá legal, sabe? Eu sei o que o igual aqui faz, tá bacana. Você pode muito bem testar a linha de código, né? Se você quiser testar a linha de código, self-name igual a name, pra ver que o nome foi corretamente atribuído, você faz isso daqui, ó. User igual a user, né? Abre aspas ali, Alice, assert user.name igual a Alice. Aí você testa que a classe de Python tá funcionando. Você tá testando o código core do Python? Não sei. Assim, ó, eu tenho um argumento aqui, tá? Vamos dar o melhor argumento oposto. O melhor argumento oposto é o seguinte. Pode ser que você tivesse um código assim, e você tivesse um erro em que fosse, tipo, em vez de self.name, você podia ter self.nome igual a name, entendeu? Um tá em português, um tá em inglês. De repente você não conseguiu pegar esse erro com seus olhos, e não tem nada de linter ali, você não tem type checking. Eu não lembro de cabeça, tá? Mas eu tenho quase certeza que o Python vai te deixar fazer isso daqui. Eu tenho quase certeza que o Python te deixa fazer isso daqui sem problema nenhum e não acusa nenhum erro. Claro, um linter bom deve pegar isso, mas provavelmente não acusa nenhum erro, tá? Então, esse teste aqui serviria pra garantir sua sanidade mental de que isso daqui tá funcionando corretamente. Pessoalmente, pô, sei lá, cara, eu acho que é um pouco exagero, sabe? Um pouco exagero. Você pode ter também esse caso aqui, tá? A gente tem uma funçãozinha aqui e a gente tem um api.getUser. O que esse API faz? Talvez não interesse tanto. Talvez eu esteja querendo testar numa pegada mais teste de integração. Assim, eu quero testar que esse meu fetchUserData vai retornar userData. E aí eu posso, né, numa boa aqui,
Na verdade, isso não seria um teste de integração, porque eu estaria mocando aqui o negócio, mas enfim. Eu posso mocar minha API aqui numa boa, né? E aí o que acontece? Acontece que a gente não tá testando o que tá dentro desse API.getUser, né? De modo que eu não vou ter 100% de test coverage. Então, para eu ter 100%, eu preciso também abrir o API.getUser, né, e testar lá dentro. E esse fazer com que eu teste todas as linhas de código, eu faça todas as linhas de código executar. Se você tiver um código meio nested, tem uma coisa dentro da outra, você começa a ter uma fragmentação nos seus testes em que você está quase que testando a estrutura interna de um método. Por exemplo, nesse teste aqui, né, eu já vi isso muitas vezes, você pode testar, por exemplo, que API.getUser, você assert, né, você garante que ele foi chamado uma vez com o parâmetro 1. E aí você garante que isso aqui foi chamado de fato. Eu me importo com essa chamada? É uma pergunta às vezes válida, né? Pô, pessoalmente, eu não sei. Eu acho que se eu garantir que eu retornei o resultado, eu não sei se eu me importo tanto com essa chamada. Não sei se eu me importo tanto ao ponto de mocar um negócio aqui e garantir que ele foi chamado passando o parâmetro 1, a não ser que isso vai emitir algum evento ou side effect de alguma maneira. Mas eu não vejo como testar a estrutura interna de certos métodos dessa maneira se torna útil, sinceramente. E eu não vejo como testar funções... Pô, eu não vejo o benefício, que teoricamente é ganho, da gente testar todas as coisas se eu tô testando os comportamentos que eu quero de fato, certo? O teste, na minha visão, ele deve partir da regra de negócios. E se eu consigo testar as regras de negócio e os edge cases, né, eu acho que tá bom. Eu não teria por que segurar um pull request, já que ele não testa se o igual do Python funciona, sabe? Eu acho que é uma armadilha, tá? Se você tá testando, por exemplo, o DTO, né, Data Models, instanciação de classes, testando, pô, de repente, configuração, settings, imports, é meio loucura, tá? Se você tá testando alguns tipos de helpers pra fazer algumas coisas, eu não sei realmente o quanto que você precisa testar isso, sabe? Tipo, se eu tiver sei lá, if user.id igual a 0, raise error, eu preciso testar essa linha de código aqui? Eu preciso testar que se eu mandar um user com ID 0, ele vai de fato levantar o erro. Não sei, o Python já não tá testado o suficiente ao ponto de que eu tenho certeza absoluta que se essas linhas de código aqui existem, o erro tá sendo levantado. Tem uma galera bem TDD, né, que vai argumentar que sim, a gente deveria primeiro escrever o teste de que se eu mandar um user com ID 0, ele vai levantar um erro. Mas sei lá, cara, às vezes você pega codebase que já existe. Você vai fazer TDD em codebase que já existe, você vai retestar isso daqui, garantir que esse... Não sei. Isso daqui é uma regra de negócio muito importante. A gente tá querendo prevenir que um bug seja... Não sei. Pra isso daqui, não acho que precisa ter o 100% de test coverage, tá? Não vejo muito sentido. Os seus testes precisam partir de algo maior, tá? Você precisa testar... Regra de negócio absolutamente precisa ser testado e deve estar... Porque eu parto do pressuposto que a melhor documentação para a regra de negócio é o teste de que a regra de negócio está acontecendo de fato, tá? Esse é o meu modelo de trabalho. Não é o único, tá? Mas é o que eu acho legal. Integrações, né? Teste de integração... Bem bacana. É bem legal a gente também testar os edge cases, né? Casos que, pô, se vier o cliente com um produto que custa 0, se vier o cliente com um desconto que é 0%, 100%, se o desconto for 1000%, o que acontece? Se o cliente fizer uma transferência de 0.000, o que acontece? Sabe, esse edge cases é legal testar. Até porque eu consigo argumentar que isso aqui é uma regra de negócio também, né? O meu negócio determina que o que deve acontecer se o cliente tentar configurar um produto com custo 0. Isso é uma regra que precisa ser definida. Logo, cabe um teste. E beleza, cara, pra mim, testou esses 3 aqui, eu não ligo pra todas as linhas de código estarem sendo testadas. Sei lá, eu não me importo muito ao ponto de... Porque você não vai pegar todos os bugs de qualquer forma, sabe? Enfim, se você chegou até aqui e gosta da minha didática, a gente tem um curso de estrutura de dados e algoritmos especialmente feito, né? Focado ali em passar em processos seletivos, passar na famosa entrevista de lead code, que a galera tem muita dificuldade. E eu te dou a garantia. Você pode comprar, testar por 2 meses. Não gostou, pode pedir reembolso, não precisa justificar nada, porque a avassaladora maioria das pessoas acha um curso extremamente bom, extremamente útil, pro propósito de aprender estrutura de dados e algoritmos e pro propósito de mandar bem em entrevistas de lead code, tá? O link para esse curso vai estar na descrição, você vai aprender as principais estruturas de dados, arrays, linked lists, sorting, binários, enfim, bastante coisa aqui, um módulo específico de lead code, especificamente para você mandar bem naquela entrevista. E se você não tá conseguindo as entrevistas de fato, a gente tem um curso mais voltado para o LinkedIn, né? Pro seu curso
currículo para onde encontrar vagas para gringa, para como montar um currículo para gringa. Esse curso também tem um feedback bem legal, que as pessoas têm notado melhoras expressivas, né, no feedback que elas recebem nas entrevistas, no quantas entrevistas elas conseguem chegar e no quanto os recrutadores abordam as pessoas no LinkedIn. Se você não sabe se vender muito bem como deve, o link para esse curso e para o curso de estrutura de dados e algoritmos está aqui na descrição.